Olá meus amigos, eu sou o Caio, você está na CFX Sports, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu acredito que nesse exato momento eu esteja sem entender aonde iremos parar. Obviamente aonde Paulo Costa irá parar com as suas últimas decisões. E caso alguém não saiba, ele negou mais uma vez uma atualização de contrato com a organização do UFC. E aí a gente se encontra num patamar onde nós estamos renovando a categoria 84 quilos com essa nova aquisição aí da cinta pela parte do Alex Poatan Pereira em cima do Israel Adesanya, aonde não acabou ainda essa rivalidade entre eles e a possível quarta luta, lembrando que houveram duas no kickboxing, uma no MMA e a quarta seria novamente no UFC, óbvio. Daria chance e tempo para o Borrachinha fazer essa sua última luta, que ela nada mais nada menos está divulgada até mesmo no próprio site do Sherdog, que seria no UFC 284 no dia 11 de fevereiro de 2023, Paulo Borrachinha 14 vitórias e 2 derrotas contra Robert Whittaker 24 vitórias e 6 derrotas. E oficialmente o Borrachinha disse que não vai lutar, mesmo estando marcada essa luta aí em todos os lugares, o UFC tendo feito essa divulgação. O Borrachinha criticou e disse que o UFC está pregando aí alguma peça nele, pelo fato de que já fizeram isso com o Borrachinha e não foi a primeira vez agora. Então, não é modo de perseguição, não é um modo de falar que os caras realmente têm alguma treta especial e específica com o Paulo Costa, porém, eu acho que o Borrachinha ele travou ali as negociações em cima da organização do UFC por talvez ter tido aí algumas dicas de valorização dos managers, enfim, de pessoas que regem aí e que acabam manejando a carreira dele. Só que nós estamos chegando num momento um tanto delicado dessas indas e vindas aí do Paulo Borrachinha. Eu vou tentar deixar um norte aqui pra galera e explicar o meu ponto de vista, obviamente. O Paulo Borrachinha, ele tá caindo no ranking. Agora ele já se encontra na 6ª posição. Ele já lutou contra o Marvin Vettori. Se eu não me engano, já teve o Vettori que tá em 4º agora. Se eu não me engano, já teve cancelamento dele contra o Cannonier. O Whittaker ele não aceita pelo valor. A Adesanya acredito que ainda esteja longe. E o Poatan, agora como campeão, tendo o Adesanya na sua cola, teria o Whittaker talvez também. Depois que eles lutarem, estaria longe. Só que o Borrachinha está deixando o Whittaker escapar. Então, o cara que seria uma boa luta pro Paulo Costa e que talvez vendesse bastante e que ele conseguisse renovar o seu contrato em cima de uma luta boa que seja vendável e útil para o UFC, seria o Whittaker, que já está marcado, só que o Borrachinha não pegou a caneta e não assinou. O Whittaker muito possivelmente estaria decolando caso ele não lutasse contra o Borrachinha agora. O Whittaker não aceitaria lutar contra o Borrachinha depois. Então nós teríamos mais um soldado fora de ação para enfrentar o Paulo Costa. E o que a gente faria? Olharia para baixo? Tem caras duros e que não vão fazer nada de bom pro Paulo Borrachinha. Sean Strickland, nada de bom, está em 7º, é um cara duríssimo. Tem o Roman Dolidze, que está em 8º, que é o cara que está passando o carro em todo mundo. Tem o Jack Hermansson, uma luta dificílima, que está em 9º. Darren Till está voltando. Temos o Sergipano em 11º, Gastelum, enfim. Então não está tendo muita coisa para acontecer, a não ser uma boa luta do Paulo Borrachinha, que está em 6º, contra um número 2, que seria o Robert Whittaker. Então o Borrachinha fez duas coisas agora nesse momento de carreira. Primeiro, ele negou um acordo de múltiplas lutas, de 6 combates. Ele declinou aí, ele não quer fazer nenhum tipo de contrato de múltiplas lutas com o UFC. Ok. Também disse que não assinará o contrato oficial para enfrentar o Whittaker dentro dessa data estipulada aí, que seria agora em fevereiro de 2023. Então, o que serviria para o Paulo Costa fazer? A galera vai dizer assim que está muito no hype, está muito na moda. Não, o Borrachinha é novo, então ele vai simplesmente pegar
e ele vai lutar boxe. Tudo bem, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Quem são os lutadores do UFC que conseguiram migrar para a nobre arte e fazer lutas profissionais? Profissionais, no máximo quem chegou perto foi o McGregor, de fazer contra o Floyd, ganhou rios e milhões de rios de dinheiro. Só que aí a gente vai dizer, tá, mas e o Vitor Belfort contra o Evander? Se eu não me engano foi 8 rounds. Lutou contra o cara que tava velho. E o Anderson Silva contra o Tito Ortiz, e contra esse, contra aquilo, contra o Caveira e não sei o que. Ele fez contra o Julio César Chaves Jr., que era um cara que também tava indo pro lado da aposentadoria. Então assim, não existe, e isso que a gente tá falando de lendas. Lendas nível hardcore. José Aldo, por exemplo, ainda está migrando, está tentando, está vendo que vai, que volta, pra fazer uma luta coerente no boxe. Eu chuto que ele não vai conseguir. Chris Borg, uma das melhores lutadoras do planeta Terra dentro do MMA, fez uma lutinha num evento que mistura música com lutas e tal. O evento é maravilhoso do Mamá Brito, mas eu estou falando em nível de luta profissional de alto nível de boxe. Não tem chance para o lutador de MMA fazer isso. No máximo ele vai lá, ele pega, no falando do Borrachinha, um Jake Paul da vida. Só que daí também não vai dar, porque ele não vai fazer o pé de meia dele em cima do Jake Paul, porque o Borrachinha é novo. O Borrachinha tem muita explosão, tem muito vigor físico. Iria ser uma luta muito difícil pro Jake Paul. Possivelmente o Jake Paul não nocautearia o Borrachinha. E uma mão que entra do Paulo Costa em qualquer lugar da cabeça ou até do corpo do Jake Paul, chance de nocaute é iminente. Então não é custo-benefício pro Jake Paul entregar um caminhão de dinheiro pro Paulo Borrachinha e ele se beneficiar disso. Então vai quebrar e vai fechar as portas para ele nesse quesito também. Então assim, o Borrachinha tá se colocando propriamente dito e propositalmente com as suas ações num lugar extremamente perigoso nesta virada de ano. Então, quando a gente fala que vai lutar contra o Whittaker por quanto? 150 mil dólares, sei lá, não sei, 200 mil dólares, enfim, que é a bolsa fixa. Meu irmão, 150, 200, a gente tá falando 200 mil dólares, a gente tá falando de R$1 milhão. Se o cara luta 3 vezes no ano e tem uma bolsa semelhante, ele vai fazer 4 milhões, claro, vai ter a porcentagem lá de 20% do manager, blá 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 blá, mas pô, de 1 milhão por luta, o cara vai tirar 700 mil limpo. Então o cara faz 4 lutas aí no ano, vai pra perto de 3 milha. Então, cara, a fase, ela existe, só que um movimento errado, 2 movimentos errados podem fazer com que ele fique atrás aí nessa corrida do xadrez. Só que a gente tem que ter sorte e ao mesmo tempo utilizar o tempo correto aí pra fazer os seus movimentos inteligentes. Então espero que o Borrachinha acabe fazendo um movimento inteligente e que assine contra o Whittaker e siga o baile. Um abraço, um beijo, até o próximo vídeo ainda hoje. Valeu!